Boa tarde. Boa tarde. Já já nós vamos começar. São 2h01 da tarde, horário de Brasília. Já chorei no escuro, sem ninguém pra ver. Colecionei perguntas, sem saber porquê. Gritei em silêncio, cansado de lutar. Mas foi no fundo do poço que eu aprendi a respirar. Boa tarde, estamos iniciando a nossa live. Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio, às 2h da tarde, horário de Brasília. Sejam bem-vindos. Aqui no Rio de Janeiro hoje está um calorzinho, apesar de estar nublado o dia. E hoje eu convido vocês, deixa eu colocar aqui o tema. Hoje é o nosso 10º dia de live, Palavra e Psique. Canto a canção de gente curada, gente que sofreu, mas foi restaurada, que tem cicatriz, mas não esconde a dor, sabe que o amor venceu a cruz, venceu a dor. O tema de hoje é o encontro com a verdade interior. Boa tarde, Fátima. Fixei aqui o tema, o encontro com a verdade interior. Hoje eu deixei fixado aqui embaixo. O Instagram tá com esse novo recurso, né? A gente pode fixar aqui um link ou o nosso WhatsApp. Aí em São Paulo tá frio, né? Ai, tô sonhando com esse frio aqui no Rio. Tá até um pouquinho escuro, né? Aqui o ambiente, né? Mas vai dar certo. Eu coloquei aqui o link, né? Do meu canal no YouTube. Lá vocês conseguem acessar todas essas lives, essas 9 lives que nós já fizemos aqui, né? Essa jornada da live Palavra e Psique.
Nós já passamos aí pela primeira etapa, que foi a etapa da escuta e do despertar, que foram as primeiras 5 lives. E agora nós estamos na segunda etapa, que é sobre consciência e encontro com a sombra. E essa é a última live da segunda etapa, né? O encontro com a verdade interior. Essa segunda etapa, nós estamos olhando para dentro, acolhendo a nossa dor, reconhecendo os nossos afetos e os nossos limites. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso versículo, eu não vou me estender muito hoje, eu sempre falo isso, né? Que não vou me estender muito hoje. Mas realmente hoje eu não vou me estender muito porque segunda-feira é um dia bem corrido, né? Eu acabei de almoçar ainda há pouco e falei, não, vou fazer live, porque 3 horas tem outra cliente, hoje também tem minha terapia pessoal, nós terapeutas também fazemos terapia, né? É importante. E se a música de fundo estiver alta, pode falar, tá? Que eu abaixo aqui um pouquinho para não prejudicar o entendimento aí da live, né? Eu já tô tem horas que tem palavra que não sai, né? Providenciando. Já estou providenciando aí um microfone para justamente a gente não deixar os ruídos, né, atrapalhar aqui a qualidade da live, né? E a gente sempre procura melhorar, né? Procura evoluir. Mas nisso que a gente pode entregar aqui hoje para vocês, eu acredito que vai ser muito proveitoso, tá bom? E conforme vocês forem assistindo aqui o conteúdo, quanto mais vocês puderem participar aqui comentando, essa troca de energia faz com que a gente flua melhor, né, na live, na troca de conteúdo. Eu também consigo entregar um conteúdo mais profundo, um conteúdo melhor, conforme a gente vai interagindo, tá bom? Se você conhece alguém que ainda não participou dessa nossa jornada aqui, Palavra e Psique, quiser encaminhar aqui com um aviãozinho para alguém, eu agradeço, vai ser maravilhoso, tá bom? E então vamos lá, nosso versículo de hoje, que a gente vai utilizar como base da live, é João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Michele, seja bem-vinda, querida. Que o conteúdo de hoje te abençoe, tá bom? Vamos lá, então. João 8:32. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo, acredito que a maioria de nós conheça, né? Deixa eu só mudar aqui essa música de fundo. Vamos lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A reflexão, palavra e psique, se você quiser anotar aí hoje. Aceitar a própria verdade permite integrar sentimentos, desejos e limites, fortalecendo a nossa consciência. Repetindo, aceitar a própria verdade permite integrar sentimentos, desejos e limites, fortalecendo a consciência. E a gota terapêutica do dia, também para você anotar: a verdade interior liberta a psique. A verdade interior liberta a psique. Eu queria trazer vocês para pensarmos um pouquinho sobre a verdade que nos liberta, né?
sobre essa verdade que nos faz livres. Nós já tivemos a nossa live que nos convida a ouvir, né? O que se passa dentro de nós, o que se passa nessa cidade invisível aqui dentro de nós, né? Eu usei muito essa expressão na live que a gente falou sobre a escuta, né? E nós aprendemos a ouvir e agora a gente está numa fase da jornada aqui do Palavra e Psique que nos convida a aceitar com verdade as verdades sobre nós mesmos, sem filtro. Sem filtro e com honestidade. Eu queria trazer para vocês o olhar sobre o contexto desse versículo, né? O contexto que Jesus está aqui, que João está relatando, né? Até o título dessa parte aqui do capítulo de João 8 diz assim: Jesus defende a sua missão e sua autoridade, né? E eu queria trazer vocês para refletir sobre que Jesus, ele está nesse versículo 32, ele está falando com os judeus. Conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 33, que é o seguinte, os judeus respondem a Jesus, né? Somos descendentes de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? Eu queria pegar esse ponto aqui com vocês. Boa tarde para quem está chegando. Queria pegar esse ponto aqui com vocês, né? Sobre a questão que Jesus, ele ilustrou, ele relacionou a liberdade com a escravidão, porque ele sabia que esse tema, escravidão, essa ilustração sobre escravidão, era algo que mexia com os judeus. Você já parou para pensar dessa forma? Que ele tocou nesse assunto de liberdade e escravidão para falar com os judeus. E ele sabia que era um tema que mexia com as emoções dos judeus, porque eles tinham um passado de escravidão, né? No Egito, por exemplo, na Babilônia. E engraçado que no versículo seguinte eles respondem para Jesus, né? Jamais fomos escravos de alguém. Como não? A própria história relata, né? Que eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia. A gente pode pensar que essa fala deles poderia ser uma espécie de sombra. Uma sombra do povo. Uma negação de algo que eles já viveram, mas eles, no fundo, eles gostariam que não tivesse acontecido. E eu queria olhar com vocês um pouquinho, eu separei aqui para o estudo, essa relação desse contexto histórico dos judeus, né? E o olhar psicanalítico sobre Jesus entender que falar de escravidão e liberdade mexia emocionalmente com eles, mexia emocionalmente com os judeus. Jesus pegou ali a chave. E o contexto diz assim, no capítulo 8, quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, ele toca uma ferida emocional muito profunda do povo judeu. Historicamente, os judeus carregavam marcas de muitos períodos de escravidão e dominação. Eles haviam sido escravos no Egito, depois passaram pelo exílio na Babilônia. E na época de Jesus,
que é o contexto aqui que João está escrevendo, né? Viviam sob o domínio do Império Romano. Mesmo tentando manter sua identidade religiosa e cultural, existia algo dentro deles, um desejo intenso de liberdade. A gente vê isso até os dias de hoje, né? Dignidade e restauração. Até hoje a gente vê isso nos noticiários. O povo judeu tem um desejo intenso por liberdade. Por isso, quando Jesus fala sobre liberdade, ali em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, os ouvintes, que são judeus que estão ali, né? Eles reagem emocionalmente àquela fala. Eles respondem, nunca fomos escravos de ninguém. Essa resposta não era totalmente racional. Ela revela um mecanismo de defesa. Era como se dissessem, não queremos admitir nossas prisões. Vamos trazer isso para a nossa vida? Quantos de nós negamos questões que vivemos, né? Porque a gente não quer admitir. Profundo isso, né? No fundo havia orgulho, dor histórica e dificuldade de reconhecer vulnerabilidades. E isso foi passado de geração em geração. Porque quando Jesus estava aqui conversando, quanto tempo já tinha passado? Que o povo já tinha saído do Egito, que o povo já tinha saído da Babilônia. Mas isso passou de geração em geração, né? E essa dor, né, de terem sido escravos. Pela ótica psicanalítica, isso é muito atual. Mais uma vez eu quero frisar o quanto que a Bíblia é atual. Por isso que eu faço questão de continuar fazendo essa live, Palavra e Psique, trazendo essa realidade, né, da atualidade, do que a Bíblia diz, com o que a gente vive hoje, com o que a psicanálise diz. Tudo isso faz muito sentido. Muitas vezes, uma pessoa pode parecer livre por fora, mas está aprisionada internamente. Vamos trazer aqui para nossas vidas. Podemos estar presos a traumas, em padrões repetitivos. Se você se identifica com algum desses que eu estou dizendo, comenta aqui. Eu vou gostar de ver o seu comentário. Relacionamentos destrutivos às vezes são prisões. Necessidade de aprovação. Quantos de nós ficamos presos a uma necessidade de aprovação, de uma palavra de afirmação e procrastinamos decisões, tarefas, projetos da nossa vida porque não temos uma palavra de aprovação, uma palavra de afirmação. E isso são prisões. São prisões. Você consegue visualizar dessa forma? Prisões do medo, prisões da culpa, ou até versões falsas de nós mesmos. São prisões. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso mesmo, Regiane, livre por fora e preso por dentro. Sim, Fátima, a maioria de nós carrega prisões, vamos dizer assim, né? Desde a infância, porque a infância é o terreno que a gente caminha por toda a nossa vida. A psicanálise fala isso. A maioria das nossas prisões, elas são iniciadas na infância, por palavras que ouvimos, né? Geralmente por pessoas que representam uma autoridade sobre nós.
Geralmente é na infância que a chave dessas prisões é girada. Mas eu tenho uma boa notícia. Hoje, dia 18 de maio de 2026, às 14h19, horário de Brasília, eu tenho uma boa notícia. Essa chave pode virar e essa prisão pode ser aberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade sobre si, a verdade sobre quem te trancou nessa prisão, que palavra te trancou nessa prisão. Sim, Fátima, palavras que nos trancam, né? A terapia é um lugar seguro para você identificar essas chaves. Qual o momento que alguém girou essa chave, te colocou nessa prisão emocional, essa prisão interna. Quero abrir um parêntese aqui, o pessoal que chegou depois. Eu fixei aqui o link do meu canal no YouTube. Lá você encontra todas essas lives, né, que eu tenho deixado gravado. Vai ser um prazer e ter você me seguindo lá, tá bom? Será muito melhor se você puder deixar o seu comentário. Seu feedback é importante. Boa tarde, Monique. A psicanálise entende que o ser humano cria defesas para não entrar em contato com dores profundas. Essas prisões são defesas para que a gente não entre em contato com aquilo que nos causou tanta dor. Principalmente na infância, que é um período que a gente não tem estrutura para elaborar aquela dor. A gente não tem estrutura para elaborar aquela dor. Essa seria a explicação melhor. E aí a gente tranca aquela dor numa prisão e cria mecanismos de defesa para que ninguém chegue naquele lugar, para que ninguém abra aquela prisão. Vamos olhar, Fátima, essas questões que você tem relatado aqui. Vamos olhar a raiz desses comportamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos torna livres. Esses mecanismos de defesa, né, nos faz negar, racionalizar, fugimos ou fingimos controle da situação. Os judeus, naquele diálogo com Jesus, eles fazem algo muito parecido. Rejeitam a ideia de serem escravos, porque admitir isso mexeria com sua identidade e suas dores coletivas. Quando a gente entra em negação, a gente não quer admitir algo, porque isso vai mexer com quem somos, com a nossa identidade, com a nossa essência. Mas Deus nos fez para vivermos a nossa essência
Conhecereis a verdade vos libertará. Se conecte com a sua essência. Não fuja, não crie mecanismos de defesa. Se permita olhar para a sua dor. Se permita olhar para a sua identidade. Se permita entrar em contato com o medo, com a culpa, com traumas. Se permita olhar com carinho para que você viva a sua essência. Deus te deu uma essência, Deus nos deu uma digital. Cada um de nós tem uma digital diferente. Só de pensar que cada dedo da nossa mão tem uma digital diferente. Deus te deu uma essência. Permita-se olhar para a verdade. Se permita conhecer a sua essência. Quantos adultos estão vivendo sem nunca terem contato com a sua essência? Se você não tem contato com a sua essência, você não vive o propósito da sua vida, para aquilo para o qual você foi criado. Gente, isso é muito profundo. Vamos parar de viver no automático. Vamos buscar o nosso propósito de vida. Vamos buscar a nossa identidade. A nossa identidade. Feche o olho, imaginação. Faz sentido para você essa tarde ouvir essa reflexão? A gente pode dizer que a fé judaico-cristã, na fé judaico-cristã, a verdade de Cristo, ela ilumina o nosso coração, a nossa alma. Na psicanálise, trazer conteúdos inconscientes à consciência também produz libertação emocional, também ilumina o nosso emocional. Em outras palavras, aquilo que é escondido nos aprisiona. Aquilo que é reconhecido pode começar a ser curado. Começa a reconhecer esses lugares, essas prisões. Para que você possa começar essa jornada de cura. Jesus ali, em João 8, não estava falando apenas de política ou religião. Ele falava da alma humana. Há pessoas que vivem aparentemente livres, mas emocionalmente acorrentadas. E há pessoas que começam a experimentar liberdade quando têm coragem de olhar para a sua verdade interior, que é o tema aí da nossa live. O encontro com a verdade interior. Qual é a sua verdade interior? Permita-se encontrá-la. Permita-se olhar com coragem para a sua verdade interior. Resumindo tudo isso que nós falamos aqui hoje, Jesus sabia que falar sobre a escravidão mexia profundamente com os judeus, porque eles carregavam marcas históricas de opressão. Mas ele mostra que existe uma prisão ainda mais profunda, a prisão da alma. Pela fé, a verdade de Cristo liberta. Pela psicanálise, reconhecer aquilo que estava escondido também inicia um processo de libertação. A verdade dói antes de curar. Mas somente ela pode nos tornar realmente livres. Vamos ser livres? Fica aqui esse convite para você nessa tarde de segunda-feira. Eu gostaria também de deixar aqui o exercício do dia, o exercício simbólico, né? Reserve alguns minutos no seu dia para escrever uma verdade sobre si que vinha sendo evitada.
uma verdade sobre você que você tem negado, que você tem escondido. Pare para refletir e escreva. Como eu sempre falo com meus clientes, né? A escrita, ela é terapêutica. Fica aqui para você esse convite e agradeço pelas pessoas que estiveram aqui até agora, que sirva como uma gota terapêutica, como uma gota de fé para o seu dia, essa reflexão, palavra e psique. A gente se vê amanhã. Vou deixar gravada, tá? Se você não conhece meu canal do YouTube, tá aqui o link aqui embaixo. Lá tem todas as lives que nós fizemos. Eu tô subindo as gravadas lá também, tá bom? Até amanhã.